Yo, Geeks, tudo em cima! Como sabemos, os Cavaleiros Sagrados chegaram em Elbaf e estão querendo a cabeça de Loki. Tudo indica que a conversa que nós tivemos com o Shonks, será que já dá pra chamar de forma oficial? Shonks é uma coisa intrigante, interessante, né? Shonks, qual será o nome que o Oda vai dar pra o clone barra irmão gêmeo ou irmão só do Shanks ali? Interessante, interessante. Mas nós observamos que no capítulo 907 tivemos essa conversa do Shonks com o governo mundial, com os Gorosei, e estão falando ali sobre um pirata. Está falando sobre um pirata e que esse pirata possivelmente é o Loki. Tudo aponta agora para que seja realmente o Loki, já que a Cavaleira Sagrada veio em busca da cabeça do gigante. Mas, observando o local exato em que eles chegaram, será que Loki foi mesmo aquele que deu cabo em seu pai? Será que o Loki foi aquele que matou o antigo rei de Elbaf? É o que a gente vai discutir depois da vinheta. Como nós vimos nos últimos capítulos de One Piece, na introdução de Elbaf, Loki foi acusado de ter matado seu pai há 6 anos. De forma até mesmo interessante, 6 anos atrás também é o tempo em que Shanks se tornou um Yokon, né? Talvez seja ali por ter realmente parado o Loki, por ter lutado contra o cara que foi o algoz do seu pai, o antigo rei Harold, que era aliado ou até mesmo ali alguém muito próximo de Shanks, o Ruivo. Harold, Shanks, o Ruivo. Tem alguma conexão aí entre vikings que o Oda está fazendo ali na sua história. Nós sabemos então que o Loki acabou matando o seu pai, ele herdou a sua Akuma no Mi, logo também se presume que Loki saiba como roubar uma fruta do diabo, o que acaba sendo algo até mesmo interessante para o personagem. Cria ainda mais camadas para o personagem, já que até agora na história, o único que apresentou essa característica seja o Barba Negra e seu agrupamento. Nós definitivamente não sabemos como uma fruta pode ser roubada antes da pessoa morrer ou depois que a pessoa morre. Simplesmente a fruta nasce de uma forma aleatória. Não tem como você saber nesse sentido, pelo menos até as informações que nós temos nos dias atuais que o Oda acabou revelando para nós no mangá. Caraca, tem coisas que já estão há mais de 700 capítulos na história e a gente não faz a mínima ideia como aconteceu. Além disso tudo, o Loki é o herdeiro direto pelo trono de Elbaf. Ele é, eu não sei se ele é o filho mais velho, mas ele é o herdeiro direto. Era aquele que deveria realmente assumir o trono caso o rei Harold realmente rodasse. Ele rodou, mas mesmo assim, o povo, os gigantes, não aceitaram Loki como rei deles. Loki foi preso pelos gigantes e espera agora o dia em que será liberto. Nós então observamos a chegada do Luffy em Elbaf e isso pode mudar toda a situação. Pode mudar toda a construção relacionada aos personagens mediante a uma aliança. Mediante a uma aliança entre Luffy e Loki que pode já ter ocorrido no submundo. Mas, será que isso marca Loki como vilão? Ou existem muito mais camadas que podem ser exploradas para fazer com que a trama do príncipe ali da mentira, do príncipe ali de Elbaf, conectado diretamente à mentira da mitologia nórdica, seja ainda mais abrangente? Só que, meus amigos, uma coisa nessa história não está batendo. O rei Harold era um rei de paz. Ele era um cara que estava querendo realmente reinar mediante a paz. Uma característica que não bate muito bem com os gigantes que nós podemos acompanhar até então na história. Tanto acompanhando o Harundin ou o Brog e o Dory, nós observamos que os gigantes não são tão assim da paz. Eles são guerreiros que têm essa capacidade de sempre querer guerrear. E os gigantes, essas características ali dos gigantes de quererem guerrear, estão completamente conectados aos vikings. Eu não sei se o Oda tá querendo apontar sobre a maneira como os vikings foram deixando de lado ali o ponto de se tornarem ali guerreiros, de piratas, de saqueadores, coisa do tipo, para realmente se adequar ao cristianismo quando começaram a se habituar mais ali na terra da Britânia, ou se existe uma camada a mais por detrás disso. Por quê?
um rei que estava governando ali guerreiros, e ele passa a querer que os gigantes parem de guerrear, que espalhem pelo mundo alianças para que os países sejam unidos, parece ser um rei bom. Parece ser realmente um rei que quer realmente mudar a situação, que quer fazer com que Elbaf se aproxime mais das demais nações. Não formar apenas piratas, não formar apenas guerreiros, não formar apenas guerras. Então, ele parece, o Rei Harold parece ser um rei bom, não é mesmo? Não parece? Mas de One Piece nós podemos esperar de tudo. Até mesmo reis que parecem ser bons se tornarem maus pra caramba. E meus amigos, se você quer fazer ali a sua coleção realmente valer a pena no ano de 2025, eu recomendo você comprar através dos nossos links na Amazon. Isso nos ajuda pra caramba a fazer com que o nosso canal possa realmente compartilhar conteúdos com vocês. Porque você compra através dos nossos links, você não gasta mais nada por isso e você gera aquela comissão maravilhosa pra gente. Você ajuda a gente, se ajuda e faz com que o canal fortaleça-se ainda mais. Então, se for comprar aí suas coleções, os seus mangás, o seu console novo, até a sua Airfryer, a sua desejada Airfryer, compre através dos nossos links, que isso nos ajuda pra cara. Então, pensando nessa possibilidade que de One Piece nós podemos esperar de tudo, e se na verdade o pai do Loki fosse aliado do governo mundial? E se tudo que o pai do Loki esteve fazendo durante todo esse tempo, os planejamentos, as ideias, os seus pontos, os seus ideais, estivessem conectados ao governo mundial? Isso para mim abre precedentes extremamente interessantes na história. Abre duas possibilidades ainda mais legais em Elbaf que o Oda pode explorar de forma tremendamente interessante. A primeira é que o governo mundial matou Harold e Loki assumiu a responsabilidade. Como nós vimos, o Shonks e a Cavaleira Sagrada foram invocados bem na Sala do Trono. A gente pode observar isso de forma bem clara. A gente consegue ver que um trono, que na versão do mangá, né, na Color não dá pra ver tanto assim, mas o trono ele está rasgado no meio, né, ele está ali com um corte. Provavelmente o rei foi morto sentado no trono. Nós observamos ali o trono meio que estagnado, parado, sem ter ninguém ali. E a gente pode começar a questionar que é meio incomum, se você parar para pensar, de todos os lugares de Elbaf, eles serem invocados neste lugar. Porque de todos os lugares que eles poderiam aparecer, eles apareceram logo no trono do rei de Elbaf, logo na Sala do Trono, que não é qualquer pessoa que chega. E se qualquer pessoa que chega, não chega sem autorização, tanto ali da comissão do rei, quanto também do próprio rei. Então eu acho que tem caroço nesse angu, da forma como a conexão do Rei Harold pode ser uma conexão extremamente forte com o governo mundial. E depois que o governo mundial já percebeu que não precisava mais dos serviços do Rei Harold, acabou dando cabo no personagem. Quando Loki descobriu o contato do governo mundial com seu pai, o governo mundial acabou lhe matando. Isso acabou gerando toda essa confusão para o Loki. A segunda possibilidade que eu consigo enxergar é que o Loki matou o seu pai ao descobrir essa aliança com o governo mundial. Então, na primeira possibilidade, nós temos ali que o Loki, ele descobre que o governo mundial tinha uma aliança com seu pai, mas quando o governo mundial descobre que o Loki descobriu, ele acaba matando o Rei Harold. Só que a segunda é que o Loki matou seu pai a descobrir essa aliança. Desde que assumiu o trono, o Rei Harold pode ter se aproximado cada vez mais do governo mundial, ter feito uma aliança ali com o Imu-sama, claro, não com o Imu-sama, mas com os Gorosei, e assim entregando cada vez mais o seu povo nas mãos do governo mundial. Quando Loki descobriu isso, matou o seu pai, pegou a fruta e espalhou por aí que ele agora estava reivindicando o trono de Elbaf, que ele, como herdeiro de Elbaf, agora deveria ser o rei. E eu sei que para você ser o rei desse vídeo, eu espero que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, né, já aqui por um tempo se torne membro do canal, a gente tá com recompensas bem legais para os membros, a gente tá falando de Kagurabashi, Sakamoto, tem muito mais vídeo vindo por aí pra gente elaborar, soltar para os membros de uma forma exclusiva ou até mesmo antecipada para vocês
Então, se tá realmente ali com um valorzinho, tamanho do Asta, para nos ajudar, pense com carinho em continuar ajudando o canal do Geek Brasil dessa forma. Mas, meus amigos, das duas possibilidades, temos a mesma consequência. Não importa se é o Loki que mata o seu pai ou se é o governo mundial que mata ali o rei Harold. O Loki, ele esconde a aliança do seu pai com o governo mundial. Ele acaba tomando ali essa iniciativa porque o Loki prefere ficar preso, machucado, ferido, do que revelar a todos que seu pai era um grande traidor. Que seu pai fazia parte de um grupo que escravizava os seus. Nós não podemos nos esquecer que o governo mundial escraviza gigantes. Até mesmo no último capítulo a gente teve uma cena muito emblemática de um dos gigantes que faz parte agora do agrupamento do Harundin, que o Luffy acabou libertando lá em Sabaody. Então, se o Oda trouxe essas pistas para nós, isso quer dizer que talvez o rei Harold esteja conectado mesmo com o governo mundial. E imagina o impacto que isso poderia gerar se o próprio rei estava disposto a sacrificar os seus para ter ali uma espécie de aliança com o governo mundial, ou até mesmo ter um reconhecimento com uma nação filiada ao governo mundial. Loki fez isso para que seu pai e seus irmãos, incluindo ali o Harundin, não tivessem suas vidas manchadas pelas ações do seu pai, o que pode realmente acarretar em um grande caos, caso essa descoberta seja revelada para todos os gigantes, que na verdade o bom rei Harold era um rei traidor. E é claro, né, meus amigos, sem contar que o plano de não gerar mais guerreiros em Elbaf, por mais controverso que seja essa parte, eu acho que daria até mesmo um vídeo para questionar desses pontos, já que os gigantes são inspirados nos vikings, então os vikings também deixaram de se tornar guerreiros malucos, como nós ouvimos falar, coisa do tipo, assumiram postos realmente ali de soldados em vez de serem guerreiros quando começaram a se envolver mais com a Britânia. Mas, observando no mundo mais fantástico de One Piece, onde até mesmo guerreiros são importantes para estabelecer uma paz, pode ter sido isso um planejamento para enfraquecer a ilha de Elbaf, fazer com que a ilha não gerasse novos guerreiros, isso gerasse uma consequência terrível para o mundo de One Piece. O último pilar que impede de Mu-sama de colocar as mãos no governo, né, de governar o mundo todo, era Elbaf. E enfraquecendo essa nação, enfraquecendo o poder dessa nação, você consegue fazer com que as suas ações sejam ainda mais convincentes. Com Elbaf enfraquecida por não gerar guerreiros tão poderosos como no século perdido, e a cada ano, na verdade, a cada 100 anos, essas gerações de guerreiros vão se enfraquecendo, e Mu teria uma força a menos para se preocupar. E não seria apenas uma mera força, seria a grande força aliada por Joy Boy contra as forças de Mu na batalha do século perdido. Se o Luffy não tiver os gigantes ao seu lado, ou guerreiros gigantes ao seu lado para lutar contra as forças de Mu-sama, essa guerra vai ser uma guerra tremendamente complicada. E o último capítulo de One Piece, o capítulo oficial, né, o capítulo que nós tivemos ainda na virada do ano, fortalece ainda mais o ponto de que o Loki é uma pessoa boa. E quem fortalece esse ponto é aquele que ele chama de peludo. O Loki demonstra compaixão para esse cara, essa pessoa que se parece com o Mink, de acordo ali com o Dendemushi, o que o peludo lhe chama de uma pessoa gentil. O Loki tem compaixão do jeito dele com o peludo, a pessoa que ele andou conversando. Só que essa compaixão que o peludo acaba identificando no personagem deixa o Loki putaço, porque ele não pode transparecer esse lado gentil dele, pois senão as pessoas, os gigantes, descobrirão o que o seu pai fez. Então o Loki precisa mostrar essa carranca, esse jeito bravo, esse jeito irritado dele, para que as pessoas não conheçam definitivamente quem ele é. Ou seja, isso acaba sendo apenas uma máscara para o Loki. E isso também acaba encaixando com o flashback da Lula, visto que o Loki daqui, que a gente está acompanhando em Elbaf, é bem diferente do que vimos até agora. Eu tô bem que um coração quebrado.
Um coração quebrado ali pela Morena realmente pode mudar até mesmo os corações mais gentis de um homem. Mas, mesmo assim, o que é falado ali pelo Peludo, né? O que é comentado ali pelo Peludo demonstra que o Loki ainda é uma pessoa gentil. E isso se encaixa completamente com o flashback da Lula. O Loki gentil realmente é o verdadeiro Loki. Matar o seu pai, ou assumir a morte do seu pai, foi a saída que Loki teve para tentar salvar a reputação da sua família, ou até mesmo tentar salvar aquilo da desgraça que Elbaf estava caminhando. Eu não sei se ele matou ali o pai dele para salvar a reputação dos antigos reis de Elbaf, ou matar ali o seu pai para que os guerreiros de Elbaf pudessem restar e levar à destruição do mundo. Mas agora que o guerreiro da libertação está na ilha, todo fardo pesado e jugo áspero será assumido por Monkey D. Luffy. Todo jugo pesado que o Loki andou carregando para tentar salvar o seu pai, provavelmente vai ser carregado por Monkey D. Luffy, com uma aliança que esses dois personagens já fizeram. Eu espero que a liberdade seja dada ao Loki e o mundo vai saber, vai conhecer a fúria do que é mexer com um gigante. Gigantes em One Piece são sempre gentis e fáceis de enganar, mas não queira conhecer a fúria de um deles.